Eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje o assunto não é só a Fórmula 1 não, é basquete também. Mas basquete como assim? Vamos falar com Magic Paula, confira! E estamos com uma convidada para lá de especial, uma das maiores atletas de todos os tempos do Brasil, que também, como Ayrton Senna, levantava a bandeira lá no topo do pódio, como a gente pode dizer, né? Inclusive no Mundial, conquistou um Mundial de basquete, que não foi qualquer geração que conseguiu, não, foi a primeira e a única ainda, né, Paula? A única geração. Então, Magic Paula, obrigado pela sua presença, Paula. Prazer. Então, vamos falar então um pouquinho de basquete, né? Aqui a gente fala tanto só de corrida. Mas, Paula, como é que foi esse Mundial em 94, realmente uma conquista inédita para o Brasil? E a gente sabe que o Senna também sempre teve conquistas ali que foram históricas para o Brasil. E você fez história também para o nosso país, representando aí o esporte brasileiro, né? O Senna sempre nos inspirou, né? Pelo menos a mim. Ele inspirava com sua forma de conduzir a vida, de enxergar as coisas, a filosofia de vida, né? Como atleta, nos inspirava a forma... sempre acreditando que podia vencer, que podia chegar, né? Sempre com garra. E foi muito interessante, porque esse Mundial foi no mesmo ano em que a gente perdeu a Ayrton. Foram alguns meses depois da perda do Ayrton e a gente sentia, pelo menos eu, sentia a presença muito forte dele nos jogos. E foi um campeonato que a gente conquistou que poucos acreditavam. É verdade, a seleção brasileira não era a favorita, né, Paulo? O Mundial, nós estávamos na 14ª edição naquele ano e os títulos sempre divididos entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. E o Brasil quebrou essa hegemonia dos dois. E foi justamente no ano em que teve o Mundial de Basquete Feminino e um mês depois teve o Mundial de Futebol também, que foi nos Estados Unidos. Verdade, e as duas conquistas de 94, que claro, foi um ano que pra gente dá muita saudade, né? A gente perdeu o nosso grande ídolo, mas ao mesmo tempo a gente teve conquistas importantíssimas, tanto no futebol, a Copa de 94, a dupla, o Bebeto, Romário, aquele time incrível, e da Paula, com a Hortência, todo o time do basquete, que fez história. Foi a primeira vez que a medalha de ouro em mundiais para o basquete feminino. E legal ouvir isso da própria Paula, que foi realmente uma inspiração, sendo vocês iam para os jogos e sabiam que estavam ali representando o Brasil da mesma maneira que o Senna representava nas pistas. Para a gente era super divertido de manhã levantar, né, para assistir a corrida. E a sensação que a gente tinha de ver sempre a bandeira do Brasil, né, o Senna ali representando todos nós, e aquilo nos inspirou, né? Aquilo nos inspirou porque a gente tinha acabado de perder um grande ídolo, super carismático e que talvez a gente pudesse, não na proporção que ele nos inspirava, mas inspirar outros meninos, outras meninas e outros brasileiros, de que quando a gente acredita, a gente se dedica, a gente tem disciplina, a gente vai em busca dos nossos sonhos, a gente consegue chegar. Então foi uma inspiração total, assim, olha, acho que agora a gente pode amenizar um pouco essa tristeza que a gente está, de subir no pódio, né, levantar a bandeira do Brasil. Foi o que aconteceu. A gente, surpreendentemente, acho que para o mundo do basquete feminino, para o Brasil, para o mundo esportivo do Brasil, a gente chega a uma final de um Mundial e conquista esse Mundial depois de poucos meses que a gente perde o nosso grande ídolo. É interessantíssimo a gente ver, porque eu já entrevistei pilotos aqui, inclusive para o Senna TV, falando de como o Senna inspira esses pilotos a buscar o melhor tempo, a ir melhor na chuva. Mas é muito legal quando você vê um ídolo de outro esporte também falar da importância desses valores do Ayrton Senna, né, Paula? Porque realmente são valores universais, não é só sobre Fórmula 1, né? Ganhar e perder faz parte da vida dos atletas. Muitos vencem também, mas poucos têm o carisma. Poucos conseguem, em palavras, em entrevistas, em atitudes, né, conseguem transmitir confiança, conseguem transmitir a sinceridade, a verdade. E até a gente comentando aqui fora do ar, eu perguntei para a Paula qual foi a corrida que você mais gosta do Senna, e inclusive a gente tem uma maquete desse momento histórico, que foi a primeira vitória do Ayrton no GP Brasil em Interlagos, 1991, aquela dificuldade toda de sair do carro,
para erguer o troféu. Não sei de onde ele aguentou aquelas 7 voltas, 8, só com a sexta marcha. E como é que foi para você ver, você já, claro, jogava na seleção brasileira, já era também um dos principais atletas do Brasil, e você vendo aquela corrida, como que aquilo te inspirou, como é que... Foi emocionante, né, a corrida Interlagos? Era todo domingo a gente esperar a emoção, né? E aquela, eu acho que quando ele quebra todo o protocolo, né, e sai do carro e aquela multidão acompanhando, e não tinha como a gente não se arrepiar, a gente não se emocionar, não chorar junto. E o Senna, muita gente fala que era um mágico, né, nas pistas, né? Realmente fazia coisas incríveis. Aquela primeira volta de Donington Park em 93, ele passa 5 carros e já está em primeiro. Então ele realmente fazia suas mágicas, principalmente na chuva. E eu tô com a Magic, Paulo, eu queria saber então, como é que são as mágicas no basquete, Paulo? Conta como é que veio esse apelido e também as suas especialidades. Eu acho que a cesta de 3 pontos era uma delas, né? Acho que não existe mágica, existe trabalho, existe dedicação e uma pitada muito grande de talento. E o atleta está sempre correndo riscos, né? O título de Magic Paula veio de um jornalista no Brasil, todo mundo achava que era Luciano do Vale que tinha dado esse apelido, mas foi o Juarez, ele escrevia para a Gazeta Esportiva e ele começou a acompanhar. Um dia ele vendo um jogo da seleção aqui no Ibirapuera, ele sentou do lado de um cara que também era treinador, um brasileiro que treinava o time do Peru, o Heleno. E o Heleno falou, nossa, essa menina me lembra muito o Magic Johnson jogando. E o Juarez já pegou e começou a escrever nas matérias Magic Paula, e os fãs aderiram. Não é unânime, tem muita gente que acha que é americanizado, mas eu me sinto muito tranquila porque não fui eu que me autodenominei Magic Paula e para mim é uma honra. E eu lembro, você falou de tudo isso, eu me lembrei também de uma outra conquista muito importante, a do PAN de 91, que tanto a Magic Paula quanto a Hortência, elas foram tão bem na partida que na época o Fidel Castro foi entregar lá o troféu, a medalha, falou, não, para essas duas aqui eu não vou entregar não, porque realmente mataram com o jogo, né, se chamaram a responsabilidade, fizeram muitas cestas e não só isso, armaram as jogadas, o Brasil ganhou do time da casa, né, Cuba, que era um time fortíssimo, e foi uma conquista muito histórica também e que dá saudade dessa geração, né? Eu queria que você falasse um pouco também da sua parceria com a Hortência, que afinal de contas também vocês marcaram uma época, né, no basquete brasileiro. Essa parceria ela começou com uma rivalidade entre os clubes onde a gente jogava aqui no Brasil e depois nós juntas tivemos que passar por um período bastante difícil, onde nós não conseguíamos chegar na seleção e vestir a camisa do Brasil, a gente ainda ficava com aquela rivalidade que existia, que a própria imprensa criou, mas a gente percebeu que a concorrência era super boa para nós duas individualmente, mas não era saudável para a seleção. Então, com isso tudo, a gente demorou quase 15 anos para conquistar o primeiro título, que foi esse PAN nas barbas de Fidel Castro. E foi para a gente, talvez para mim, na minha cabeça, foi o início de um novo momento do basquete feminino. E Fidel quebrou todo o protocolo naquela entrega de medalhas. Ele, depois que fez aquilo, não vou dar medalha para você, não vou dar para você, pediu para a gente descer do pódio. E aí perguntou se a gente tinha jogado tão bem assim outras vezes. E a gente... Não é para qualquer um, e isso lá, né? Vocês estavam jogando lá, né? E aí ele, quando ele perguntou se já jogaram tão bem assim outras vezes, a gente falou já, na maior humildade. Tá certo, né? Já ganharam, foram ali, então medalha de ouro, pode fazer essa brincadeira mesmo, né? Mas foi muito simpático, eu falo que não é o título principal da nossa geração, mas foi muito marcante. É interessante a gente ver, né? No automobilismo, claro, é um esporte mais individual, então você tem o Senna e o Prost, foram grandes rivais, mas às vezes você tem um companheiro de equipe, como o Senna teve grandes amigos como o Gerhard Berger, o austríaco que sempre ajudou ele, o Senna também ajudava. Então é mais ou menos isso. Quando você está num clube, então, claro, a Hortência, ela tá rival, você tem que ganhar dela, mas de repente vocês estão juntas na seleção, outras atletas, Janete, enfim, vocês formam um time que vocês têm que lutar contra outros países. É diferente, né, Paulo? Porque o grande problema é quando o adversário está dentro do nosso próprio time, né? O ser humano é vaidoso, né? É arrogante, é egoísta, e a gente teve que esperar muito tempo até cair a ficha e a gente falar, não, peraí, isso está sendo bom individualmente para o crescimento individual de cada uma, mas a gente pode ser uma geração que passou e não conquistou nada, mas a Hortência foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira, como rival, né? Como adversário e depois na parceria, né? E a gente vê hoje tantas empresas
se juntando, se fundindo e esse processo deve ser muito difícil internamente, mas é isso, enquanto a gente não usa a cabeça e descobre que ali cada um com o seu perfil, né, com a sua habilidade, contribuindo para o trabalho de equipe, a gente pode chegar sempre muito mais longe. E falar em chegar longe, a gente sabe que além do nosso trabalho aqui do Instituto Ayrton Senna, que a gente tem bastante campanha de educação, a Paula também tem a sua fundação e eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que já tem 12 anos, né? O Instituto Ayrton Senna foi um grande inspirador na época em que já estava parando de jogar. No início, quando eu comecei a pensar em fazer um trabalho na área social e tal, eu comecei a fazer alguns questionamentos, assim, né? O que o esporte me trouxe? Eu não queria que o Instituto Passe de Mágica fosse mais uma escolinha de esportes. E aí as respostas vieram e assim, o esporte te agregou valores. O esporte desde pequeno eu aprendi que existe hierarquia, disciplina, regras, limites, que a gente tem que sonhar, que a gente tem que buscar os nossos sonhos, que a gente vai encontrar dificuldades, que a gente vai ganhar e perder. A vida é tudo isso, né? É uma escola de vida o esporte, né? Então a gente partiu um pouco para o foco da educação mesmo, a gente trabalha com meninos e meninas, basquete. A gente hoje atende uma faixa entre 800 a 820 crianças em 7 núcleos. Nós trabalhamos bastante o desenvolvimento humano, a autonomia, através dos exercícios, através das atividades, da convivência da molecada. Então, assim, é um trabalho bem gratificante, que dá muito prazer de fazer, que é muito difícil, não é algo fácil. E a gente está aí tentando fazer um pouquinho, né? Acho que se cada um varrer a porta da sua casa, como diz o ditado russo, a gente tem uma cidade melhor. E é demais, né? Legal, eu vejo até você vindo aqui, conversou há pouco também com a Bianca Senna, também muito amiga da Viviane, e ter essa parceria dos institutos, né? Porque também realmente a gente consegue uma melhor educação para o Brasil e, claro, um melhor futuro. A vantagem nossa aqui é que a gente tem a McLaren, né, Paulo? Aqui não é... Você já tinha visto o carro, como é que é? É emocionante ver a McLaren do Senna, né? É emocionante, e assim, lendo agora aqui sobre a história, a gente já tinha conhecimento disso, mas não me lembrava, né? Foi uma aposta que ele fez e você vê quando a pessoa confia no seu taco, né? Confia no que faz e já colocou uma cenourinha lá na frente para ir buscar, né? Queria agradecer, Paula. Obrigada, foi um Magic prazer, Paula uma aqui honra. com a gente, uma honra também pra gente aqui no Senna TV e continue ligado. É isso aí, pessoal. Infelizmente o papo acabou, mas o dessa semana tem vários outros papos vindo. Aliás, vamos curtir, compartilhar também e se inscrever no canal, né? É importante se inscrever aí no Senna TV. E lembrando que todos os produtos que vocês viram aí na nosso papo com a Magic Paula, os outros vídeos, estão lá no Ayrton Senna Shop. Inclusive essa bela camiseta aqui, hein? Essa aqui por enquanto só eu tenho. Valeu, até mais!